Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença poderosa do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento, trazendo sensibilidade espiritual, compaixão, um desejo renovado de se colocar na presença de Deus em favor de outras pessoas. Hoje meditaremos sobre momentos mais profundos da vida de Abraão. Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra. Este episódio não revela apenas juízo de Deus, mas ele revela algo ainda mais poderoso: o coração de um homem que tinha intimidade com Deus e que se posicionou em oração. Antes de continuarmos com esse devocional, vamos fazer aquela oração inicial. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência, temor e dependência. Reconhecemos que precisamos de um coração sensível à Tua vontade. Ensina-nos a orar, ensina-nos a interceder, ensina-nos a nos importar com aquilo que importa para o Senhor. Fala conosco, papaizinho querido, por meio da Tua palavra, por meio deste devocional, e transforma a nossa vida de oração. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos à leitura da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Diz assim o texto sagrado: Disse mais: Ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Aleluias! Meus irmãos, esse versículo faz parte de um diálogo impressionante, profundo e quase incompreensível à mente humana. Deus revela a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia chegado até ele. O pecado havia se multiplicado, a corrupção era grande e o juízo estava próximo. Mas algo extraordinário acontece. Deus decide compartilhar isso com Abraão. Isso revela um princípio poderoso. Deus, ele revela os seus planos para aqueles que têm intimidade com ele. Abraão não era apenas um servo. Ele era alguém que caminhava com Deus. Ele tinha relacionamento, ele tinha acesso. E quando Deus revela o que vai fazer, Abraão, ele não fica em silêncio. Ele não se cala, ele não ignora, ele não diz: isso não é comigo. Ele se posiciona e ele intercede. E aqui está o primeiro grande ensino desse devocional. Quem anda com Deus sente o que Deus sente. Abraão não estava em Sodoma. Ele não fazia parte daquela cidade, mas ele se importou. Isto é intercessão. Interceder é se colocar entre o juízo e as pessoas. É se colocar na brecha. É dizer: Senhor, tem misericórdia. Abraão começa a dialogar com Deus. E esse diálogo é algo impressionante. Ele começa com 50 justos, depois 45, depois 40, depois 30, depois 20 e finalmente 10. Observe isso com atenção. Abraão não ora uma única vez. Ele insiste, ele volta, ele continua, ele permanece nessa intercessão. Isso nos ensina que a intercessão verdadeira não é superficial, ela é perseverante. Ah, meus amados irmãos, quantas vezes nós oramos uma vez só e já paramos? Quantas vezes pedimos algo e desistimos rapidamente? Mas Abraão nos mostra um modelo diferente.
Ele se aproxima com respeito, mas com ousadia. Ele diz: não se ire, ó Senhor. Ele reconhece quem Deus é, mas não deixa de falar. Isso é equilíbrio espiritual. Temor, mais ousadia. Respeito, mais confiança. Aplicando isso para as nossas vidas, entendemos que Deus nos chama para uma vida de intercessão. Mas, infelizmente, muitos cristãos vivem de forma passiva. Vem o pecado, vem a destruição, vem as pessoas se perdendo e não fazem nada. Mas Abraão fez. Ele orou, ele se posicionou, ele insistiu. Talvez você não consiga mudar tudo ao seu redor com suas próprias mãos, mas você pode orar, e isso muda o jogo, isso muda tudo. Você pode interceder pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua igreja, pela sua cidade. A intercessão, meus amados irmãos, ela move o coração do nosso Deus. Outro ponto profundo é que a intercessão ela nasce da intimidade. Abraão não começou intercedendo, ele começou andando com Deus. E isso é importante. Quem não tem intimidade não sustenta a intercessão, porque interceder exige carga espiritual, exige sensibilidade, exige constância, exige comunhão. Quem anda perto de Deus começa a ver como Deus ele vê. Começa a sentir como Deus sente. E isso gera compaixão. E a compaixão gera intercessão. Amados irmãos, talvez hoje você esteja vivendo uma fé muito voltada para si mesmo. Quando orando apenas pelas suas próprias necessidades. Mas Deus quer te levar ao nível mais profundo, o nível onde você ora pelos outros, o nível onde você se levanta na brecha, o nível onde você carrega vidas diante de Deus. Abraão não estava pensando apenas em si próprio, ele estava pensando em outros, e isso é maturidade espiritual. Outro ponto importante aqui é que Deus respondeu a Abraão. Cada vez que ele intercedia, Deus respondia. Isso nos mostra que nossas orações não são ignoradas. Deus ouve, Deus responde, Deus considera. Talvez você pense, a minha oração é pequena, mas, amados irmãos, prestem atenção nisso aqui, não é. A oração de um justo, ela tem poder. Ela pode não mudar tudo imediatamente, mas ela move o céu. Ela gera a intervenção divina. Ela libera o agir de Deus. No dia a dia, isso significa desenvolver uma vida de oração constante. Não apenas momentos isolados, mas uma vida, uma postura, um coração voltado para o nosso Deus. Talvez hoje Deus esteja falando com você sobre intercessão. Talvez exista alguém que precisa das suas orações, e certamente há. Talvez exista uma situação que precise de clamor, e Deus está te chamando para se posicionar. Amados irmãos, não ignore isso, não se cale, ore, clame, insista, permaneça. Aleluias! Reflita comigo. Temos vivido uma vida de intercessão ou temos sido indiferentes às necessidades ao nosso redor? Feche os seus olhos por um instante e traga à memória pessoas que precisam de oração. Coloque diante de Deus, interceda agora. Clame, peça misericórdia em nome de Jesus. Oh, aleluias! Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque tu nos ouves. Desperta em nós um coração de intercessão, tira de nós a indiferença e coloca em nós a compaixão.
Ensina-nos a orar, a perseverar e a nos colocar na brecha por outras vidas. Fortalece a nossa vida de oração e usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Um coração que intercede é um coração alinhado com Deus. Levante-se, ore, permaneça. Deus, Ele ainda responde orações. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim me permitir.